Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Deise Cardoso, eu espero que você esteja muito bem. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer a boneca Frida. Olha como que ela ficou muito linda. E essa boneca, gente, foi sugestão de uma aluna aqui do canal, a aluna Margarete. E aí, quando ela me sugeriu, eu até questionei com ela, que eu ia ver se eu conseguia criar. E aí eu consegui, e eu quero agradecer a ela pela sugestão. Eu amei fazer essa boneca Frida e ela tem uma ideia bem bacana aqui, porque eu fiz com um potinho de desodorante. Então tem como você guardar algumas coisas aqui e é feito com uma peça que iria para o lixo. Mas aí eu criei a boneca Frida com esse potinho e também dá para fazer ela como alfineteiro, tá? Você pode colocar os alfinetes aqui na cabeça da boneca e vai ficar mais linda ainda. Mas se você não tiver esse potinho, não tem problema. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo a receita de como você pode fazer aqui, ó, essa parte do corpinho sem esse potinho. Dá certo também, tá? Então, não se preocupe se você não tem esse potinho de desodorante, porque eu sei que muita gente não tem. Então, eu vou deixar a receita aí de como você fazer esse potinho, de como você fazer essa Frida sem esse potinho, tá? E a boneca Frida, ela ficou com 19 centímetros daqui até as florzinhas e ela foi feita toda sem costura. Comecei pelos bracinhos, tá? E subi o corpinho e depois eu coloquei os bracinhos quando eu estava fazendo o corpinho, subi aqui para a cabeça, então foi toda feita sem costura. Aqui no cabelinho eu fiz como se fosse uma touquinha, como vocês podem ver, e aí eu não costurei, eu colei, mas fica da sua escolha se você quer costurar ou não. E aqui depois eu fiz uma trança e fiz essas florzinhas aqui, que estão muito lindas e é bem fácil de fazer. E também fiz essas daqui, ó, para poder fazer aqui, ó, a parte de baixo da roupa da Frida. Eu usei o fio amigurumi para poder fazer aqui o corpo da Frida e no cabelinho eu usei lã e eu vou deixar na descrição desse vídeo também todos os materiais que eu usei para poder fazer essa boneca. E se você já gostou da boneca Frida, deixa o seu like aqui nesse vídeo, me diga aí nos comentários também se você gostou, se você vai fazer, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem dessa aula e vamos começar. Nós vamos começar fazendo o bracinho primeiro, porque não vai ter costura. E no bracinho eu coloquei arame. Então eu cortei esse pedaço aqui de arame e vou medir aqui com você para poder saber o tamanho aqui. Então tem aqui 10 centímetros, tá? De arame galvanizado. E aí, para poder colocar dentro do bracinho, eu cortei também feltro. E eu cortei do tamanho de uma moeda de 10 centavos, tá? Usei ela aqui como medida, como molde. Coloquei em cima do feltro, risquei e depois cortei aqui. E aí, para cada bracinho, precisa de 2 feltros, tá? E aqui no arame, a gente vai moldar ele aqui para poder ficar mais seguro. Então, você vai fazer o seguinte, com um alicate, você vai colocar bem aqui na pontinha e vai virar assim, ó. Para poder formar aqui uma argolinha. E aí, você fecha essa argolinha. E do outro lado, você também faz a mesma coisa, tá? É para não ficar com essa ponta aqui. E não correr o risco de machucar. Então, você faz isso. Então, aqui com o arame preparado e com os feltros cortados, você deixa separado, porque agora a gente vai começar a fazer o bracinho. E para poder fazer esse bracinho, eu vou usar o fio 7563, o chantilly. E para poder iniciar, nós vamos colocar aqui dentro do anel mágico 8 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4. Depois de fazer os 8 pontos baixos, pode puxar o fio aqui para poder fechar o anel mágico. E agora nós vamos fazer da carreira 2 até a carreira 4, ponto baixo sobre cada ponto da base.
E cada carreira vai ficar com 8 pontos. Então, eu vou seguir fazendo aqui até a carreira 4 e quando eu terminar eu retorno com você. Terminei a carreira 4 e aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui o feltro que você cortou, bem aqui, e vai empurrar assim, ó, com o arame. E aí, esse feltro ele vai ficar aqui pro arame não ter contato com o crochê, tá? Então, ele vai ficar dessa forma aqui dentro da peça. E aí, agora nós vamos seguir fazendo as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Nós vamos fazer até a carreira 16. E cada carreira continua tendo 8 pontos. E aí, a dica que eu dou pra você é que você vai fazendo as carreiras e já vai enchendo essa peça com fibra, tá? Pra poder ficar mais fácil. Porque se você deixar para encher depois que tiver pronto, vai ficar um pouco difícil. Então, você faz algumas carreiras e vai enchendo. E para poder encher, você vai ter que empurrar com a ajuda de algum objeto. Então, você vai colocando aqui, ó, a fibra em volta aqui do arame e vai empurrando. Eu vou usar aqui um refil de caneta. Então, eu vou empurrando aqui, ó, em volta desse arame. Então, vai fazendo as carreiras e vai enchendo, tá bom? Com fibra. Então, eu vou terminar aqui todas essas carreiras. Vou fazer até a carreira 16. E quando eu terminar, eu retorno com você. Depois de terminar a carreira 16, você pode cortar o fio, porque agora nós vamos trocar para a cor preta. Então, você vai fazer o seguinte. Vai desmanchar aqui esse último ponto. Não precisa desmanchar ele todo. E aí, vamos fazer aquela troca de cor mais fácil de fazer. Você vai terminar aqui com esse fio preto, tá? Esse ponto. E agora, na carreira 17, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Então, em cada ponto da base, você vai colocar 2 pontos baixos. Depois de fazer esse primeiro aumento, você já pode dar um nó aqui nesses 2 fios. Esse primeiro nó não precisa apertar muito, no segundo nó você já pode apertar. Aí pode cortar o excesso aqui. E conforme a gente for fazendo, esse nozinho ele vai ficar aqui por dentro da peça. Então, nós vamos seguir fazendo nessa carreira 17, aumento por toda a volta. E no final dessa carreira vai ficar com 16 pontos. Vamos fazer por 2 carreiras, ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, na carreira 18 e 19, faz somente um ponto baixo para cada ponto da base. E em cada carreira vai ficar com 16 pontos. Na carreira 20, nós vamos fazer um ponto baixo e no próximo uma diminuição. Então, nós vamos fazer isso por 6 vezes. Então, aqui eu já fiz uma vez, vou para o próximo, faço um ponto baixo e no próximo uma diminuição. Vou para o próximo, faço um ponto baixo e no próximo outra diminuição. Já fizemos 3 vezes. Vou para o próximo, faço um ponto baixo e no próximo faço uma diminuição. Vou para o próximo, faço um ponto baixo e no próximo uma diminuição. Fizemos por 5 vezes e aí nós vamos fazer agora na 6ª vez e vai passar aqui do marcador, tá? Mas não tem problema. Então, vamos completar aqui 6 sequências de um ponto baixo e uma diminuição. Agora, você vai precisar cortar esse arame aqui, ó, porque tá muito grande. Então, você pode cortar aqui, ó, na altura
de onde terminou essa carreira e aí fazer a mesma voltinha que você fez aqui, tá bom? Eu vou cortar aqui, fazer a voltinha e retorno com você. Olha, cortei aqui o arame, fiz a voltinha, tá? E ele vai ficar menor do que essa última carreira aqui que a gente fez, mas é pra ficar assim mesmo, tá bom? E agora, pra poder finalizar aqui, nós vamos fazer mais 3 pontos baixos. E aí, já finaliza aqui os pontos nessa carreira. Então, faz mais 1, 2 e 3 pontos baixos. Aí, agora, você pode encher, tá bom? Toda essa parte aqui com fibra. E aí, vai enchendo e vai distribuindo, porque essa parte que ela vai ficar mais cheinha, tá? Então, vai colocando da mesma forma que já estava colocando, empurrando com assim com o objeto e vai colocando em volta do arame, tá? E vai enchendo e não precisa preencher tudo, tá? Pode deixar aqui a pontinha do arame, porque a gente vai precisar ainda colocar esse feltro aqui, tá? Então, enche um pouco aí, eu vou encher aqui e retorno com você, tá? Enchi aqui a peça com fibra e ficou aqui, ó, a pontinha do arame, tá? E aí, você vai fazer o seguinte, vai colocar o feltro aqui por cima e vai empurrar assim, ó, as laterais, para que esse feltro envolva aqui o arame. Então, vai empurrando assim, ó, até entrar todo esse feltro aqui na peça. E vai ficar assim. E para finalizar aqui, nós vamos fechar essa peça com ponto baixo. Então, você vai vir com a agulha no próximo ponto. E também no ponto de trás. E vai fechar com ponto baixo. Então, fiz 1. 2. 3. E aqui no cantinho, bem nesse cantinho aqui, ó, você também faz um ponto baixo. Então, vai ficar com 4 pontos baixos aqui nessa parte de cima da peça. Então, assim, o bracinho ele está finalizado. Aí, você pode cortar o fio, não precisa cortar muito grande, porque, como eu falei, não vai ter costura. E para finalizar, você faz uma correntinha e puxa esse fio aqui para poder formar um nó. Agora, aqui nós vamos colocar a agulha para poder arrematar esse fio. E aí, você vai passar aqui, ó, bem no cantinho, perto de onde está saindo esse fio. E vai levar aqui pra parte que tem o fio preto, tá? E aí, quando você puxar aqui, presta atenção pra você não puxar muito e esse ponto aqui descer, tá? Aí, você divide esse fio aqui que sobrou e dá alguns nós nele aqui pra você poder fazer o arremate. Então, dei aqui 3 nós, aí você passa onde está saindo esse fio, tá? No mesmo lugar que está saindo esse fio que você deu os nós, e leva aqui para outro lugar, para poder cortar o restante do fio, tá? É importante você colocar a agulha onde está saindo o fio. E aí, depois de passar o fio, puxa e corta o restante. Então, o bracinho, ele está finalizado, tá? Vai ficar desse jeito. E aí, você vai fazer outro igualzinho a esse. Nós vamos começar a fazer a peça que vai ficar no potinho, tá? A peça que vai encapar o potinho. E aqui nós vamos iniciar com o fio preto e vamos colocar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel mágico e agora nós vamos fazer carreiras de aumento para poder crescer essa peça. Então, na carreira 2, nós vamos fazer por toda volta aumentos. Em cada ponto, você faz um aumento.
e no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Nós vamos seguir fazendo carreiras de aumento até ficar com 48 pontos. Então, na carreira 3, você faz um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final, vai ficar com 18 pontos. Carreira 4, 2 pontos baixos e um aumento, vai ficar com 24 pontos. Carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento, no final vai ficar com 30 pontos. Na carreira 6, faz 4 pontos baixos e um aumento, vai ficar com 36 pontos. Carreira 7, 5 pontos baixos e um aumento, no final vai ficar com 42 pontos. E por último, na carreira 8, você faz 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final vai ficar com 48 pontos. Então, vamos seguir fazendo todas essas carreiras de aumento. E quando eu terminar, eu retorno com você. Depois de terminar todas as carreiras de aumento, nós vamos fazer agora na carreira 9, ponto baixo sobre cada ponto da base, mas nós vamos colocar a agulha somente na alça de trás do ponto. Então, vamos fazer por toda a volta dessa forma, tá? Colocando a agulha somente na alça de trás. E no final dessa carreira também vai ficar com 48 pontos. Nós vamos fazer agora carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, para poder crescer aqui essa peça. Então, da carreira 10 até a carreira 14, vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, e em cada carreira vai ficar com 48 pontos. Terminei aqui a carreira 14, e aí depois que você terminar a sua carreira 14, você pega a tampa do potinho, e aí você coloca ela aqui na peça, para você saber se essa quantidade de carreiras deu para poder tampar aqui essa tampa, tá? Aqui no meu caso deu. Pode ser que você precise fazer alguma carreira a mais ou a menos, tá bom? Porque isso depende do seu ponto. Então, você mede, e aí se tiver no tamanho certinho, você pode fazer a última carreira aqui, que é a carreira de acabamento. E essa carreira de acabamento, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou passar a agulha somente na alça de trás aqui do ponto, e aí vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer dessa forma, por toda a volta, um ponto baixíssimo em cada alcinha aqui do ponto da base, somente na alcinha de trás, por toda essa volta. Depois de terminar a carreira de ponto baixíssimo, você pode cortar o fio, deixa só um pedacinho para você poder fazer o arremate, e aí você puxa o fio aqui todo desse último ponto baixíssimo que você fez. E aí você pode fazer o arremate aqui desse fio. Se você não sabe como é que faz um arremate, você pode acessar o vídeo que já tem aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima, tá bom? Você vai lá ver como é que faz o arremate e depois retorna aqui. Então, gente, essa daqui vai ser a peça que vai ficar aqui na tampinha. E a peça que vai ficar no potinho, você vai fazer a mesma coisa, porém, ela vai ter uma quantidade maior de carreiras aqui, ó, tá? Então, aqui no potinho, eu fiz até a carreira 10 e depois eu fiz uma carreira de ponto baixíssimo. Aqui no potinho, eu fiz até a carreira 17. E aí, depois que você terminar a carreira 17, você coloca aqui também, ó, pra você medir, pra ver se deu o tamanho aqui, certo, tá? E nessa peça aqui do potinho, eu não fiz a carreira de ponto baixíssimo, tá? Eu fiz apenas aqui na tampinha. E aí, você coloca assim, ó, pra você ver se deu o tamanho certinho, tá? Que no meu caso, deu o tamanho certo. E aí, agora, depois de fazer essas peças, nós ainda não vamos colar, tá? Porque nós vamos fazer aqui a parte para poder subir o corpinho. Vamos continuar trabalhando aqui nessa peça, que você vai colocar na tampinha, tá? Então, você vai fazer o seguinte: tem essas alcinhas aqui, ó, que ficaram aqui pro lado de fora, nessa carreira. Você vai passar a agulha. Aliás, vou dar um nó corrediço aqui primeiro. Então, faz um nó. E aí, passa a agulha aqui nessas alcinhas, em uma dessas alcinhas. Laça de novo e passa nas duas alcinhas para poder formar um ponto baixo. E aí, nós vamos seguir agora fazendo ponto baixo para cada alcinha dessa daqui.
Finalizada a carreira 1, ficou com 48 pontos. Agora, nós vamos fazer na carreira 2 e na carreira 3, ponto baixo sobre cada ponto da base. Vamos fazer por 2 carreiras, somente ponto baixo. E em cada carreira vai ficar com 48 pontos. Na carreira 4, nós vamos fazer, por toda a volta, uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui já fiz 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira 4, vai ficar com 42 pontos. Depois de terminar a carreira 4, é hora da gente colar essa peça aqui na tampinha, tá? Porque aqui a gente já cresceu algumas carreiras e já dá para trabalhar agora com essa peça colada aqui na tampa. E para poder colar, eu vou usar uma cola quente. Então, você vai passar essa cola quente aqui embaixo, no fundo aqui dessa peça, tá? E aí, você passa aqui também na lateral, ó. Pra ficar bem colado. E agora aqui, é só você encaixar aqui nessa tampa. Encaixa bem, tá? E aí, você aperta aqui, ó, para que essa peça fique bem encaixada aqui nessa tampinha, tá? Pode abaixar bem assim, e agora é só esperar secar. A cola secou, e aí eu aproveitei para poder colar essa peça aqui no potinho, tá? Você vai colar da mesma forma, do mesmo jeitinho que foi colada essa outra peça. E aqui na parte de baixo, eu só afundei aqui, ó, para poder seguir aqui o formato desse potinho, tá? Então, nós vamos continuar aqui fazendo as carreiras dessa peça. E aí, na carreira 5, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base. E no final dessa carreira, vai ficar com 42 pontos. Vamos fazer agora 2 carreiras de diminuição. Então, na carreira 6, você vai fazer por toda a volta 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui já fiz 2, 3, 4, 5 pontos baixos e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 36 pontos. Na carreira 7, você vai fazer por toda a volta 4 pontos baixos e uma diminuição e no final vai ficar com 30 pontos. A carreira 8 vai ser a carreira que a gente vai colocar os bracinhos. Então, nós vamos iniciar fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base e a gente vai fazer um total de 8 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 5, os 8 pontos baixos. Aí, você vai pegar um bracinho e vai ver qual é o lado do avesso dessa última carreira que você fez, tá? Que você fechou aqui esse bracinho, que foi aqueles pontos baixos que a gente fez fechando essa peça, tá? Então, a parte do avesso, você vai colocar assim pra baixo. E aí, você vai passar a agulha aqui no ponto do bracinho. E vai passar também no próximo ponto aqui do corpo. E nós vamos fazer assim por 4 vezes, porque tem 4 pontos baixos aqui. Então, já fiz 1. 2 pontos. Preste atenção para você não pular, tá? Nenhum ponto aqui do corpinho. 3. E agora o último aqui no cantinho. E 4 pontos. Assim, o bracinho ele já ficou unido.
Agora, nós vamos seguir aqui fazendo nessa parte da frente, ponto baixo sobre cada ponto da base. Vamos fazer um total de 10 pontos baixos. Depois de fazer os 10 pontos baixos, nós vamos colocar o outro bracinho, tá? Da mesma forma que a gente fez no primeiro braço. Vamos fazer 4 pontos baixos, unindo o bracinho aqui com o corpo. Então, depois de unir aqui o bracinho com o corpo, nós vamos finalizar essa carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. E vai ser um total aqui no final de 4 pontos baixos até chegar no marcador. Então, já fiz 3 pontos baixos e agora 4 pontos baixos. Na carreira 9, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz um, deixa eu pegar outro fio aqui, outro fio não, o mesmo fio, porque aqui o meu está cortado, porque tem peças que eu faço junto com vocês. Essa daqui é uma das peças que eu estou criando e já gravando esse vídeo. Então, eu cortei aqui para poder fazer o bracinho. Mas aqui agora é fácil, é só colocar aqui. Então, como eu estava fazendo, eu já fiz aqui um ponto baixo nessa carreira. 2 pontos baixos. 3 e no próximo faz uma diminuição. Então, segue fazendo essa sequência por toda a volta e no final dessa carreira 9 vai ficar com 24 pontos. Antes de continuar fazendo as carreiras, eu vou colocar um arame aqui por dentro, tá? Para poder segurar a cabeça. E eu vou colocar o arame, mas eu acredito que dá certo de você colocar também o bastão de cola quente, tá? Vou colocar o arame porque eu acho que fica mais firme colocando o arame. E aí, eu cortei aqui, ó, medindo 12 centímetros. E aí, eu vou moldar ele aqui para poder colocar dentro da peça. E aí, nós vamos dar uma voltinha aqui, igual a gente fez no bracinho, tanto desse lado quanto do outro lado. E aí, aqui para poder moldar, eu vou colocar o alicate aqui nessa parte, abaixo dessa argolinha, e vou moldar ele aqui no meu dedo, ó, em volta aqui do meu dedo. Vai ficar assim, ó. E aí, eu vou dando a voltinha aqui, ó, moldando aqui com o meu dedo polegar, até encontrar aqui do outro lado. E aí, aqui, quando encontrar, você vai subir esse arame assim, ó. E vai ficar desse jeito aqui. Vamos descer com esse arame. Deixa eu juntar aqui, ó. E agora, bem aqui no meio dessa argolinha que foi feita, nós vamos subir com esse arame. Desse jeito aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. E aí, você acerta aqui. Mas vai ficar basicamente desse jeito, tá? Não tem problema ficar torto, não. O importante aqui, ó, é ficar aqui dentro, tá? Dessa forma aqui, ó. E aí, pra poder segurar, você vai colocar bem aqui no meio e vai encher com fibra. Vai enchendo com fibra aqui toda essa peça e vai segurando o arame bem aqui no meio, tá? E sempre o arame ficando no meio e você enchendo com fibra assim em volta, tá? Então, vai enchendo até segurar esse arame aqui, ó.
Então, já enchi um pouco aqui, depois eu vou continuar enchendo, mas antes eu vou fazer agora a próxima carreira, que é a carreira 10. É a última carreira aqui com o fio preto. E nessa carreira nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz um ponto baixo, 2, e no próximo faço uma diminuição. Então, segue fazendo por toda a volta essa sequência, e no final vai ficar com 18 pontos. E aí, quando você terminar, você pode cortar o fio, porque a gente vai trocar de cor, e pode encher aqui, completar, tá? Essa parte que ainda falta com fibra. Vamos iniciar agora a cabeça, e eu já troquei aqui de fio, tá? Você vai fazer da mesma forma que nós já fizemos aqui no bracinho, tá? Do mesmo jeito, e vai ficar com essa troca de cor aqui, mas vai ficar na parte de trás. Então, para facilitar o nosso trabalho, vamos fazer essa troca de cor simples mesmo. E nessa carreira 1 da cabeça, nós vamos fazer por toda a volta um ponto baixo para cada ponto da base, e no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Na carreira 2, nós vamos fazer aumento por toda a volta, só que a gente vai colocar a agulha somente na alcinha da frente. Então, em cada alcinha da frente, você vai colocar 2 pontos baixos por toda a volta. E no final dessa carreira, vai ficar com 36 pontos. A carreira 2, ela vai ficar assim aberta, tá? Mas é desse jeito mesmo que precisa ficar pra gente poder agora crescer aqui a cabeça. E na carreira 3, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento. E aí, presta atenção nessa carreira aqui, porque como a gente fez aumentos na carreira anterior, os pontos vão ficar bem um em cima do outro, tá? E aí, presta atenção para você não pular nenhum ponto. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e no próximo um aumento. No final dessa carreira vai ficar com 42 pontos. Nós vamos seguir fazendo agora as carreiras de aumento para poder crescer essa cabeça. Então, depois dessa carreira de aumento, nós vamos fazer na carreira 4, 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vai ficar com 48 pontos. Então, eu vou seguir fazendo essas duas carreiras de aumento, e quando eu terminar, eu retorno com você. Depois de fazer as carreiras de aumento, nós vamos fazer agora as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. E nós vamos fazer da carreira 5 até a carreira 12. E cada carreira vai ficar com 48 pontos. Na carreira 13, nós vamos fazer uma carreira de diminuição. Então, vamos fazer, por toda a volta, uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz aqui 3 pontos baixos, 4, 5, 6 pontos baixos e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 42 pontos. Vamos fazer mais 3 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, nós vamos fazer da carreira 14 até a carreira 16. E cada carreira vai ficar com 42 pontos. Depois de terminar todas as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, você pode colocar os olhinhos. E eu coloquei entre a carreira 12 e a carreira 13. Então, eu vim contando aqui de cima, que é a última carreira que a gente fez, a 16. Então, 16, 15, 14, 13 e 12. Então, entre a carreira 12 e 13, você vai posicionar o alfinete, tá? É bem aqui, ó, abaixo dessa carreira de diminuição. Aqui tem bem uma diminuição, tá? Então, você posiciona os alfinetes, verifica se estão na posição certinha. E aqui entre um olho e outro, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Porque tem um ponto baixo aqui debaixo desse olhinho que eu já coloquei. Então, tem 8 pontos baixos de separação. E aí, posiciona os alfinetes, vê se tá certinho. E depois você coloca os olhinhos. O tamanho desse olhinho que eu coloquei
é 9 milímetros, tá? E aí, como meu ponto ele é muito apertado, eu preciso abrir assim com a agulha para poder colocar aqui esse olhinho, tá? E aí, depois que eu coloco o olhinho e as travas, eu queimo essa parte aqui que sobra uma pontinha, tá? Eu queimo porque eu acho que fica mais seguro e também o olhinho ele não se movimenta depois que eu colocar a fibra. Para você saber como é que faz isso, eu já tenho um vídeo aqui no canal, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima se você quiser fazer a mesma coisa. E agora, antes de fazer aqui nesse outro olhinho, eu vou falar para vocês aqui as carreiras que ainda faltam da cabeça. Depois eu coloco ali a trava e queimo a pontinha. Então, aqui nós vamos continuar fazendo as carreiras e vai ser carreiras de diminuição para poder fechar aqui a cabeça. Então, na carreira 17, você vai fazer por toda a volta uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira, vai ficar com 36 pontos. Aí, na carreira 18, você vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, vai ficar com 30 pontos. Carreira 19, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, vai ficar com 24 pontos. Carreira 20, 2 pontos baixos e uma diminuição, vai ficar com 18 pontos. Carreira 21, 1 ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, vai ficar com 12 pontos. E na carreira 22, que é a última carreira, você vai fazer 6 diminuições. E aí, antes de fazer todas as carreiras de diminuição, você já pode ir enchendo com fibra, tá? Vai distribuindo bem a fibra por toda a cabeça, para ela poder ficar com formato redondinho, com formato de cabeça mesmo, tá? É importante você colocar a fibra na quantidade correta e distribuindo bem por toda a peça, para que a peça não fique deformada, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo todas essas carreiras e quando eu terminar, eu retorno com você. Terminei todas as carreiras da cabeça e olha como que ficou redondinha essa cabeça. Por isso que é importante colocar a fibra da maneira correta. E aí, depois que eu finalizei aqui, eu cortei o fio, deixei um pedaço, porque eu vou fazer o nariz. E aí, eu puxei ele aqui, todo do último ponto. E para poder finalizar aqui essa parte, com a agulha de tapeçaria, você vai passar aqui, ó, na alcinha de fora, somente. E de fora para dentro. Você vai passar nessa alcinha que está aqui na frente. E aí, você vai fazer isso por 6 vezes. Porque tem 6 pontos baixos aqui. Então, depois de passar nos 6 pontos, pode puxar bem, para poder fechar aqui toda essa parte que ficou aberta. E aí, vou trazer o fio aqui para trás, passando aqui pelo meio. E assim ficou bem fechadinho. Agora, eu vou trazer o fio aqui pra frente, pra gente poder fazer o nariz. E aí, sempre que você for caminhando com o fio, você coloca ele no mesmo lugar que ele está saindo, tá? Porque assim, ó, quando você coloca no mesmo lugar, o fio, ele entra aqui na peça. Então, trouxe o fio aqui pra frente e eu trouxe 2 carreiras abaixo do olho, 2 carreiras, e coloquei aqui. Eu vou usar 2 pontos baixos para poder fazer esse nariz. Se você tiver com dificuldade de fazer assim sem colocar o alfinete, coloca o alfinete primeiro, tá? Para você poder fazer. Eu não vou fazer com 2 pontos baixos, não, vou fazer com 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. Mas você pode fazer do tamanho também que você preferir, tá? Então, eu vou passando assim, ó, de um lado para o outro, até formar um narizinho aqui.
Então, eu passei aqui 4 vezes, e aí na quinta vez, eu já passo aqui do lado e levo aqui pra trás, pra poder arrematar esse fio. Não vou levar muito lá pra trás não, porque meu fio já tá pequeno. Vou levar aqui pro lado aqui, ó. E aí, você acerta aqui. E aqui você dá alguns nós. Separa assim, ó. Essa forma é bem fácil de fazer o arremate. Você separa o fio e aí você dá alguns nós aqui entre eles. E aí, depois de dar os nós, você passa com esse fio aqui no mesmo lugar que está saindo e leva para outro lugar. Aqui você pode cortar o restante. Então, assim, finalizamos o narizinho. Vamos bordar agora a sobrancelha. E aí, eu fiz essas marcações aqui com alfinete para poder facilitar na hora de fazer esse bordado. Então, aqui, ó, eu contei 2 pontos baixos depois do olho. E nessa carreira aqui onde finaliza o olhinho, onde tem essa última parte aqui do olhinho, eu coloquei um alfinete. Aí, desse outro lado aqui, eu coloquei 2 pontos baixos também depois, porém na carreira de cima. Pode perceber que esse aqui tá na carreira de baixo, esse daqui na carreira de cima. E aí, aqui eu contei 1, 2, 3 pontos baixos e coloquei esse outro alfinete aqui também na carreira de cima, tá? E aí, aqui do outro lado eu segui da mesma forma, tá? Aqui, contei 2 pontos baixos, depois do olhinho, e na altura que termina esse olhinho, eu coloquei esse outro alfinete. Aqui do outro lado também contei 1, 2 pontos baixos, coloquei esse alfinete na carreira de cima. E aí, contei aqui, ó, 1, 2, 3 e coloquei esse outro alfinete aqui na carreira de cima. E para poder fazer esse bordado, eu vou usar aqui um fio para bordado na cor preto. E aí, eu vou começar passando aqui atrás, ó. Vou levar esse fio aqui para esse alfinete aqui nessa lateral. Deixa um pedaço aqui do fio para poder fazer o arremate depois. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar esse fio lá para trás e vamos passar aqui desse outro lado e já vamos levar para esse outro alfinete aqui. Mas é importante que esse fio aqui fique aqui atrás, tá? Então, só passar aqui, ó. E essa agulha, ela precisa ficar em cima desse fio, desse jeito aqui. E agora aqui é só você puxar para poder formar aqui a sobrancelha, olha. E vai ficar assim. Nós vamos passar agora com esse fio, aqui nesse mesmo local que ele está saindo. Já vamos levar aqui para esse outro alfinete para a gente poder fazer a outra sobrancelha. Agora aqui você vai fazer da mesma forma, olha. Vai passar o fio lá para trás. Deixa eu tirar esses alfinetes aqui, que aí fica mais fácil. Vou deixar assim, ó. Passa o fio lá para trás. Passa aqui desse outro lado e já leva aqui para o meio, onde está esse outro alfinete aqui. E a agulha fica por cima desse fio. E agora aqui nós vamos levar esse fio lá para trás. Aqui é só você acertar, tá? Esse fio que você acabou de passar. E agora nós vamos fazer o seguinte, você vai separar aqui, ó, 2 fios. E esses 2 fios a gente vai trazer aqui pra frente, pra gente poder fazer
os fiozinhos aqui do meio. Então, agora aqui, ó, com esses 2 fios, você vai passar aqui no mesmo lugar que está saindo e vai trazer ele aqui, ó, para o meio. E agora aqui é só brincar, passando com esse fio aqui em alguns pontinhos para poder formar aqui os fios, tá? E eu não vou deixar eles retinhos não, tá? Porque eu não gosto. Vou deixar eles um pouco assim, ó, deitadinho. Mas aí fica da sua escolha também, tá? Se você quiser passar reto. Mas aí vai fazendo assim, ó, passando o fio aqui embaixo e aqui em cima, tá? Pra poder formar aqui esses fios aqui da sobrancelha. Pra finalizar aqui, eu já vou passar por aqui, ó, e já vou levar aqui pra trás, pra poder fazer o arremate aqui desses fios. E aqui, pra poder fazer os arremates, você vai dar alguns nós aqui, ó. Dá alguns nós e leva esse fio lá pra trás pra você poder cortar o restante, tá? Aqui com esses outros fios você faz a mesma coisa. Esse daqui você leva lá pra trás, aqui você dá alguns nós também nesse fio aqui que sobrou no início, tá? E faz a mesma coisa. E a sobrancelha ela vai ficar assim. Nós vamos terminando essa aula por aqui e na próxima aula nós vamos continuar fazendo os detalhes dessa boneca. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.